Olá, queridos alunos da segunda série, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana, do componente de Geografia, e estarei hoje com vocês falando sobre os principais tópicos da nossa unidade número 1, pois hoje é a nossa revisão. Então vamos lá dar início à nossa aula. Vamos iniciar nossa revisão falando sobre movimentos migratórios. E a gente lembra então que movimentos migratórios são os deslocamentos populacionais. Então as pessoas saem de um lugar para o outro pelos mais diversos fatores econômicos, sociais, ambientais, climáticos, demográficos, e vão existir diferentes tipos de migração. Mas antes de entrar nos tipos de migração, a gente vai aqui novamente apresentar para vocês a diferença entre imigração e emigração. A imigração é o ato de você estar chegando em um novo local. Então, você saiu do seu país de origem, saiu do seu município, do seu estado e chegou em um novo local. Quando você chega, quando você está entrando nesse novo território, você está imigrando, você está realizando uma imigração. Quando você sai do seu local de origem, você está emigrando, realizando a emigração. Então, a gente vai estar emigração, a saída das pessoas do seu local de origem, da sua região, do seu país. Imigração, estou entrando, e emigração, eu estou saindo. É só para a gente poder conseguir diferenciar, porque às vezes a gente ouve no jornal e não fica atento ao que está acontecendo naquele texto. Mas é para isso, migração, sem uma letrinha antes, sem uma vogal antes, é justamente esse ato de deslocar-se no espaço geográfico. Imigração, eu estou entrando num novo local, e a emigração, eu estou saindo. Perfeito? Vamos seguir então e a gente começa a falar dos tipos de migração. E a gente vai verificar agora as migrações internas e as migrações externas. Na primeira imagem, onde eu tenho um mapa do Brasil, ali ocorre uma migração interna. Quando as pessoas se deslocam dentro do território do seu próprio país, está sendo realizada uma migração interna. Não importa se é de um estado para o outro, de um município para o outro, de um estado diferente de outra região. Então saindo lá da região norte para a região sul. Não importa, foi dentro do território daquele país, é uma migração interna. Agora eu cruzei a fronteira, eu vou estar realizando a migração externa ou a migração internacional. Eu cruzei a fronteira do meu país para um país que eu tenho fronteira física, uma fronteira terrestre, eu cruzei o oceano para que ele entrar em um outro local. Não importa, é uma migração externa ou uma migração internacional. A gente vai agora rever o vídeo com a professora Adriana para relembrar o que é uma migração espontânea e uma migração forçada. Vamos com a professora. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre dois tipos de migrações. Uma delas é a migração espontânea e a outra é a migração forçada. Num período histórico mais recente, final do século XV e início do século XVI, a expansão comercial europeia e a conquista de territórios ultramarinos marcaram outro período de grande movimentação da população mundial. Essas migrações espontâneas que visavam ao povoamento de várias regiões do mundo conquistada pelos europeus. Olha só, dois exemplos clássicos então, sobre esse tipo de migração espontânea. Portugal sai então lá de Portugal, na Europa, e vem fazer a colonização aqui, o início da colonização no Brasil. Então nós temos a partir de 1500 esse tipo de migração que a gente chama então de migração espontânea. Um outro tipo de migração também espontânea é qual? É quando então os espanhóis saem lá da Espanha e também vão começar a fazer a sua colonização aqui nas partes das Américas, ok? Um outro tipo então de migrações é exatamente a migração forçada, que significa o quê? Grande número de pessoas que são obrigadas a sair do seu território. O exemplo clássico, então, de migrações forçadas, migração, mão de obra de negros africanos. Eles são obrigados a sair, então, lá da África e vir trabalhar
como eu falei para vocês aqui, né? A migração, então, dos portugueses no Brasil, essa mão de obra vem para trabalhar nos engenhos. E, claro, ao mesmo tempo também, né, nós vamos ver que essa mão de obra vai trabalhar, por exemplo, né, lá no Haiti e no sul, então, aí dos Estados Unidos. Geralmente, essa mão de obra forçada vai trabalhar em grandes plantações. Então, nós vimos aí dois tipos, né, de migrações: a migração espontânea e a migração forçada. Muito bem, a professora Adriana muito bem colocou para a gente mais dois tipos. Migração espontânea ou migração voluntária é da pessoa ou do grupo de pessoas querer sair dali em busca de melhores condições de vida ou de outras oportunidades. E a migração forçada é quando a pessoa ela está sendo, ou o grupo de pessoas, obrigada a sair dali por questões, de repente, um desastre natural, terremoto, um vulcão entrou em erupção, guerras. Então a gente vai verificar que há essa saída de um grande contingente de forma forçada. Vamos agora revisar outros tipos de migração. A gente começa falando sobre a pendular. A migração pendular é uma migração mais comum e ela vai acontecer ali em áreas de região metropolitana, em áreas que houveram algum tipo também de conurbação. Então, pendular é algo que de curta duração, essa migração, ela pode ser diária ou semanal e ela é costumeiramente feita pelas pessoas que migram para trabalhar ou para estudar. Ao fim desse período, elas vão voltar para a sua residência. Relembrando para vocês o exemplo, a área de Manaus, a cidade de Manaus, atrai um grande quantitativo de pessoas. Pessoas de Rio Preto da Eva, Cacaupireira, Iranduba, acabam vindo trabalhar na cidade de Manaus e, terminando seu período de trabalho ou de estudo, retornam para o seu município de origem. Transumância ou sazonal é uma quebra temporária de rotina durando cerca de meses. A gente pode lembrar dos trabalhadores do campo. O período da colheita, os trabalhadores vão para aquela localidade, realizam a colheita em diversas fazendas, terminando o período da colheita, retornam para o seu lugar de origem. A definitiva, quando o migrante deixa o seu lugar de viver, a sua origem, de modo permanente a viver em outro. A gente pode citar aí exemplos de pessoas que saíram, por exemplo, do Brasil e foram morar de vez em algum país da União Europeia. Retorno, a migração de retorno é quando a pessoa que foi migrar, de repente de forma definitiva, ela resolve por algum motivo voltar. Ela saiu daqui do município de Parintins e foi fazer faculdade lá no estado de São Paulo. Terminando a sua faculdade, ela acabou que conseguiu um emprego, por lá permaneceu anos. Mas ela resolve, após a sua aposentadoria, retornar para o seu lugar de origem para ficar próximo da sua família. Então, ela fez uma migração de retorno. Seguindo, a gente vê interregional, tá? Inter, lembrando, é entre, tá? Então, entre regiões, vai ocorrer um deslocamento populacional de um estado desse país para outro estado, mas de regiões diferentes. Por exemplo, saindo do estado do Amazonas para a Bahia, né? Saindo, então, da região norte para a região nordeste. A intrarregional é dentro da mesma região. Então, saiu, por exemplo, do estado do Pará e foi para o estado de Rondônia. Tá, ok? São dois estados dentro da mesma região. Então, deslocamento dentro do próprio estado também pode acontecer. Saiu, vamos ver aí de Guajará e foi morar na cidade de Manaus, no município de Manaus. Então, se deslocou também dentro do mesmo estado. Intraurbana desloca-se dentro dos limites do mesmo município. A região metropolitana de Manaus, por exemplo, tem 13 municípios. E se trocasse, por exemplo, saindo de morar de vez de Rio Preto da Eva para vir morar na cidade de Manaus. Êxodo rural é o mais conhecido, que é a saída da população do campo para a cidade.
Aí a gente abre rapidamente um adendo. O que acontece? Grande parte da população do Brasil passou por esse processo, aonde a gente verificou que o campo foi ficando cada vez mais moderno, as empresas de indústrias foram aparecendo no nosso território brasileiro e essa população viu uma nova oportunidade de trabalhar. Então passaram a migrar para as cidades e a fim de atrás dessas oportunidades de emprego nas indústrias. É claro que essa mão de obra que veio muita de uma vez só, não conseguiu ser absorvida completamente no mercado de trabalho. E aí, apesar do inchaço populacional que aconteceu nas cidades, as cidades começaram a crescer de forma desordenada também. Então, êxodo rural é o mais comum, essa saída da população do campo para as cidades, mas não quer dizer que a cidade esteja pronta para receber esse grande contingente populacional. Seguindo, a gente vê o êxodo urbano, que é o movimento inverso do êxodo rural. Se o rural é do campo para a cidade, o urbano é do ambiente urbano para o campo. Hoje está acontecendo esse movimento de pessoas que querem sair desse lado caótico que é a cidade, muito trânsito, muito barulho, muita gente no mesmo lugar, e então eles querem procurar uma vida mais tranquila, mais calma, com menos violência de repente, e acabam migrando para as áreas rurais. Nomadismo, a gente também já conhece lá o nômade, o homem, ele vai indo de um lugar para o outro, ele não vai ter a moradia fixa e de forma constante ele se desloca para um novo local. Então lá antigamente o homem saía de um lugar para o outro porque ele conseguia esgotar os recursos daquele local. Então ele acabava que ia para um novo local e fazia esse mesmo movimento. Caçava o que ali havia, coletava o que ali havia e escolhia um novo local. Hoje em dia a gente tem esse mesmo sistema, mas voltado muito para o trabalho. As pessoas acabam se deslocando de um lugar para o outro devido ao seu emprego. E diáspora, ela vai acontecer de acordo com uma dispersão de uma população inteira de uma área de forma forçada ou voluntária. Aí a gente retorna para o exemplo da professora Adriana, na qual ela citou os negros africanos que foram escravizados e trazidos forçosamente do continente africano para diversos países aqui da América. Fechamos então essa parte sobre migração e vamos falar agora sobre Brasil, a formação do nosso país. A gente começa trazendo para vocês o mapa. Olha só, as unidades administrativas do Brasil. Temos 26 estados, desde o Amazonas e chegando até o Rio Grande do Sul, cada um para vocês é identificado. O único que não dá para localizar corretamente é Brasília, que é o nosso Distrito Federal, porque a bandeirinha, né, deles ficou tão grande que o território é tão pequenininho em relação ao mapa, a escala desse mapa, que não deu para poder localizar corretamente. Mas todos os nossos 26 estados e o Distrito Federal estão aí localizados para vocês. O nosso país nem sempre foi desta forma. Ele começou pequenininho, começou com o famoso descobrimento do Brasil e foi crescendo. E a gente começa falando sobre o Brasil pré-colonial. E aí o que a gente vai destacar? A chegada dos portugueses no Brasil em 1500 é que ela vai corresponder a essa primeira fase do processo de colonização. Então Pedro Álvares Cabral aí errou o caminho, ou foi um tufão que fez ele errar esse caminho também e acabou por descobrir novas terras. E aí o nosso país foi descoberto, mas existe aí neste período uma rixa, um problema com a Espanha. Lembrando que apesar do descobrimento, todo o nosso território já estava sendo habitado pela população indígena. Para poder apaziguar os ânimos entre Portugal e Espanha, foi necessário assinar o Tratado de Tordesilhas, uma cidade, né, da Espanha, na qual ficou a divisão das terras hoje brasileiras. O que aconteceu? Pegaram lá a ilha de Cabo Verde e a partir da ilha de Cabo Verde, a oeste dela, 370 léguas a oeste de Cabo Verde seriam terras portuguesas. Então, o leste do Brasil seria português e o oeste do território brasileiro seria, então, de posse da Espanha, ok? E aí, para a gente verificar como é que aconteceu o andamento do Brasil, nós vamos assistir mais uma vez a animação que vai trazer todos esses tratados da formação do Brasil.
Mapa de Tordesilhas de 1494. Representa a divisão entre Portugal e Espanha, dividindo as terras da América por uma linha imaginária. No Mapa Cantino de 1502, verificamos como o mapa do Brasil era representado e conhecido pelos colonizadores. Já o mapa das capitanias hereditárias nos mostra como o território do Brasil foi dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de confiança do rei Dom João III. Essas poderiam ser passadas de pai para filho e, por isso, foram chamadas de hereditárias. Com o mapa do Tratado de Utrecht, de 1713, podemos verificar a representação e definição entre Portugal, Espanha e França em relação ao rio Oiapoque, como limite entre Brasil e Guiana Francesa, incorporando o Amapá. No mapa do Tratado de Madrid, de 1750, podemos analisar a representação entre Portugal e Espanha que legalizaram a ocupação portuguesa em direção ao interior do Brasil e incorporaram a região amazônica. No mapa com o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, estabeleceram a parte oeste do Rio Grande do Sul como sendo da Espanha. Já no mapa do Tratado de Badajoz de 1801, reincorporam ao território brasileiro a região oeste do Rio Grande do Sul, estabelecendo as fronteiras do Brasil. E, por fim, o mapa do Tratado de Petrópolis, de 1903, onde o Brasil comprou da Bolívia o território do Acre, que havia sido invadida por seringueiros brasileiros. Então, o Brasil, com o passar dos séculos, é que conseguiu formar esse território que nós hoje temos com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. E o nosso estado, como é que ele foi formado? Nós vamos recorrer novamente ao vídeo do professor Ananias Carvalho de História, que vai trazer para a gente um pouco sobre essa ocupação e formação da Amazônia e do estado do Amazonas. Fala, galera da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ananias Carvalho do componente de História. Vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia, especificamente o nosso estado do Amazonas. Vamos citar um pouquinho o processo de ocupação territorial dessa região. É importante frisar que antes da ocupação efetiva do território, grande parte desse território pertencia à coroa espanhola. Vamos lembrar um pouquinho, tá bom, gente? Tratado de Tordesilhas dividia as terras recém-descobertas, entre aspas, entre as duas potências coloniais, que era justamente Portugal e Espanha. E o território da Amazônia pertencia primeiramente aos domínios espanhóis. Como a gente sabe, né, gente, algumas expedições ibéricas tinham o objetivo de reconhecer a região. Destaco para vocês 3 deles, tá bom, gente? Lope e Aguirre, a expedição de Francisco Orellana, que navegou todo o território do caudaloso Rio Amazonas, e a expedição também de Pedro Teixeira. Qual era o objetivo, professor? Reconhecer a região e explorar o máximo de riqueza possível que essa região poderia ali garantir a coroa espanhola e também a coroa portuguesa. Galera, logo em seguida começou o processo de fortificação da região, onde alguns fortes foram construídos ali à margem do caudaloso rio Amazonas e também de seus afluentes. E algumas cidades, galera, acabaram surgindo a partir dessas fortificações. Destaco para vocês a cidade de Belém, que surgiu ao redor do Forte do Presépio, a cidade de Óbidos e até mesmo a cidade de Manaus, galera, que surgiu ali ao redor do Forte São José da Barra do Rio Negro. Galera, uma data importante para a gente entender esse processo. 1750 é assinado por Portugal e Espanha o Tratado de Madrid. E esse tratado ali garantia a posse da região amazônica para os domínios portugueses. Portugal, então, passa a ser o real colonizador desse território. E a partir desse processo de colonização português, vilas surgem, cidades surgem, e a região onde hoje é o atual estado do Amazonas, a priori, fica subordinado à província do Grão-Pará, tá, gente? Posteriormente, essa região vai se emancipar e se tornar a província do Amazonas e, posteriormente, o nosso grandioso estado do Amazonas. Muito bem, então em 5 de setembro, nosso estado se elevou à categoria de província. E para vocês, o mapa do estado do Amazonas, que possui
1.571.000 quilômetros quadrados de área, com uma população atual de 3.941.000 habitantes e uma baixa densidade demográfica, porque é pouca gente para tanto território. E aí a gente começa a falar sobre o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o principal provedor de dados e de informações do país, que vai atender às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, tanto nas esferas federal, estadual e municipal, e também nas esferas privadas. E uma das principais formas do IBGE conseguir ter acesso a essas informações é através do censo demográfico, que é uma pesquisa realizada pelo próprio IBGE que acontece de 10 em 10 anos. E é uma pesquisa que vai gerar informações atualizadas, né, porque a cada 10 anos, é uma informação confiável sobre a população brasileira, com as suas características, com as características das suas residências, e vai fornecer um rico perfil, ou seja, um detalhado perfil sobre as suas diversas estruturas territoriais. E aí ela vai ver, a gente ainda consegue obter ainda como é que está a distribuição populacional no país, territorial da população ao longo do país, quais são as principais características dos integrantes que moram nessas residências e a evolução da quantidade de pessoas ao longo do tempo. Diminuiu, aumentou, e vai para quê que vão servir esses dados? Para se definir políticas públicas, tanto a nível nacional, estadual quanto municipal. E também podem servir para tomadas de decisão nas áreas de investimento do setor privado. Ok? Então aí agora a gente verifica as informações no link do IBGE quanto à pesquisa do censo 2022, algumas informações, ok? E aqui é somente para vocês terem acesso a essas informações. E aí vocês vão poder verificar, vocês podem acessar, podem colocar lá no site buscador IBGE Censo Demográfico 2022, e aí vocês vão ter essas informações. Aí a população atual, 203 milhões de pessoas. Aqui nós temos um gráfico quanto ao crescimento populacional do Brasil desde 1872 até o ano de 2022. Quais são, então, os estados, como é que está com a ocupação? Quanto mais escuro aqui neste mapa, né, no mapa do Brasil, maior é a população concentrada nessas áreas. Mais claro, menor é a população concentrada. Aqui finalizamos, então, a nossa revisão da unidade número 1.